Olá, pessoal. Então, nós agora vamos ver a parte 2 das nossas tipologias textuais, né? Dos tipos de textos que eu disse a vocês que as bancas em sua totalidade andam cobrando nas provas. É engraçado que as bancas quase não têm cobrado textos diferentes, são raras as ocasiões. Então, estes textos que eu estou mostrando a vocês são aqueles que todas elas cobram independentemente da prova, independentemente da banca, não é? Então eu já vinha te falando de alguns tipos, agora a gente vai começar a ver aqui o tipo dissertativo. Aliás, dissertativo nada, vamos ver o injuntivo agora, tá aí, ó. Texto injuntivo ou instrucional ou ainda prescritivo. A primeira vez que esse texto foi cobrado foi numa prova da banca IADES. Hoje eu vejo este texto sendo cobrado por todas as bancas, principalmente o CESP. Como é que você vai entender esse texto injuntivo? Primeira coisa, injunção quer dizer ordem, mandado, ordem, mandado. É por isso que você tem o texto injuntivo. Como é um texto que além de dar ordens, de trazer mandados, também dá instruções ou prescreve procedimentos, as bancas podem chamar também de instrucional ou de prescritivo. Então, olha o que eu coloquei, ó. É o texto que visa a dar instruções, dar ordens, dar avisos, dar conselhos, fazer advertências ou até mesmo prescrever procedimentos com o propósito de instruir o leitor ou o interlocutor, no caso dos textos falados. Os textos injuntivos são, olha só os textos mais comuns no nosso cotidiano, que são aqueles com os quais nós lidamos no dia a dia, mas que provavelmente não cairão em prova de concurso. Então, o que nós temos aí? As receitas, tanto culinárias quanto médicas, os manuais de instrução, quaisquer que sejam, as bulas de medicamentos, placas de sinalização e até mesmo as campanhas comunitárias. Agora, vejam os textos do universo dos concursos, que são os que obrigatoriamente vão cair na sua prova. Leis e artigos de modo geral. Então, os estatutos, os regimentos, né? Estatuto da criança e do adolescente, Estatuto do idoso, Estatuto do homem, Regimento da Câmara, Regimento do Senado, tudo isso, Constituição Federal, Declaração Universal dos Direitos do Homem e até mesmo os próprios editais e comandos das questões. Aí olha só as características do texto injuntivo. Primeiro, emprega verbos normalmente no modo imperativo. Faça, leia, observe, consuma, guarde. E às vezes você pode encontrar também verbos no presente do indicativo. Nenhum problema, mas normalmente eles vêm no modo imperativo. Perfeito. Observe ali, ó. Utiliza sempre o padrão culto da língua, com linguagem clara e acessível a todo tipo de pessoa, já que esse texto ele precisa ser entendido por qualquer pessoa. Tem também predominância da função referencial da linguagem. Professor, o que é mesmo a função referencial? Eu já havia te explicado. É aquela que predomina nos textos que visam a dar informações sérias ao leitor. Então, o texto injuntivo tem predominância da função referencial. Embora a conativa também seja bastante recorrente. Por que a conativa? Porque é justamente a função que aparece nos textos que visam a influenciar o leitor, né? Então, aí você tem as características. Eu vou pedir a câmera aqui para mim, só para eu poder te explicar um detalhezinho. As bancas, às vezes, tentam verificar se o candidato está apenas memorizando nomenclaturas ou se ele realmente entende aquilo que ele está lendo. Então, muitas vezes, o CESP, por exemplo, o CESP é uma banca que dá um texto. Aí ele sabe que a teoria literária fala em texto injuntivo ou instrucional. Então o candidato que decora, ele memoriza aquele injuntivo ou instrucional e vai para a prova, né, com aquilo decorado. Quando ele chega para fazer a prova, a banca apresenta a ele o texto e diz: trata-se de um texto injuntivo ou prescritivo.
que o examinador acabou de fazer? Acabou de tirar o sujeito que decora, que memoriza da zona de conforto. Então, para nós não apenas memorizarmos as nomenclaturas, vamos pensar o seguinte: por que ele é injuntivo? Porque injunção significa ordem, mandado. Por que ele é instrucional? Porque ele visa instruir o interlocutor. Por que ele é prescritivo? Porque é um texto normalmente usado para prescrever procedimentos, prescrever normas, né? Então, as instruções normativas, por exemplo, são textos prescritivos, ok? Vamos voltar para o nosso materialzinho. A professora trouxe aqui, então, um exemplo para você do texto injuntivo, ó. Isso aí caiu numa prova do Ministério da Saúde. Cuidados para evitar envenenamentos. Mantenha sempre medicamentos e produtos tóxicos fora do alcance das crianças. Não utilize medicamentos sem orientação de um médico e leia a bula antes de consumi-los. Não armazene restos de medicamentos e tenha atenção ao seu prazo de validade. Nunca deixe de ler o rótulo ou a bula antes de usar qualquer medicamento. Não ingira nem dê remédio no escuro para que não haja trocas perigosas. Mantenha os medicamentos nas embalagens originais. Cuidado com remédios de uso infantil e de uso adulto com embalagens muito parecidas. Erros de identificação podem causar intoxicações graves e às vezes fatais. Câmera para mim, por favor. Este texto que eu acabei de ler para vocês caiu na prova do Ministério da Saúde e depois que a banca deu o texto para o candidato ler, a assertiva trazia: por estar repleto de verbos no imperativo, é possível afirmar que se trata de texto narrativo. Item errado. Qual é o texto que vem repleto de verbos no imperativo? Injuntivo, também chamado de instrucional ou prescritivo. Ok? Fechamos esta parte, vamos para o nosso próximo texto. Aí nós temos, ó, dissertativo argumentativo. O que é esse texto dissertativo argumentativo? A primeira coisa que nós temos que pensar é: dissertativo é o texto que contém ideias. Como é que você diferencia o texto dissertativo do texto narrativo lá na prova do concurso? Texto narrativo é aquele que traz apenas relato de fatos. Texto dissertativo é aquele que mobiliza ideias. Perfeito. E aí, o que é o texto dissertativo argumentativo? Olha que interessante. É o texto em que o autor visa a influenciar o leitor por meio de uma linha de raciocínio consistente, procurando convencê-lo ante a evidência dos fatos a concordar e aceitar como correto e válido o ponto de vista expresso. Como tem finalidade persuasiva, o autor precisa fazer o encadeamento de ideias e raciocínios com o objetivo de convencer o leitor. Câmera para mim, por favor, para a gente ver a diferença entre a dissertação de caráter expositivo e a dissertação de caráter argumentativo. Como é que você, ao ler um texto na hora da prova, vai saber que ele é dissertativo expositivo? É dissertativo porque contém ideias. E quando ele for expositivo, você verá que a intenção maior do autor é a de apenas dar informações ao leitor. Ele não pretende convencê-lo, quer apenas informar. Como é que você saberá que o texto é dissertativo ou argumentativo? Porque ele expõe as ideias, mas ele defende os seus próprios pontos de vista e tenta convencer o leitor desse ponto de vista. Então, qual é a diferença? O dissertativo expositivo tem finalidade informativa, o dissertativo argumentativo tem finalidade persuasiva. Voltemos agora para o nosso materialzinho. Aí nós temos, ó, características do texto argumentativo. A professora colocou aí para você. É um texto de caráter opinativo, porque o autor defende os pontos de vista dele. E persuasivo, porque o autor tenta convencer o leitor. Não é? Então, ele possui essas duas características. É opinativo e é
persuasivo. Muito bem, segue a estrutura dissertativa padrão. Qual é a estrutura dissertativa padrão? Aquele texto com introdução, desenvolvimento e conclusão. A professora colocou uma dica aqui para você que é bem interessante para que você use essa dica para nortear o estudo que vai fazer dos textos na hora da prova. Olha só, para descobrir se esse texto é mesmo argumentativo, é necessário que o leitor tente responder a 3 perguntas básicas. Primeira, sobre qual assunto o autor escreve? O que você acabou de encontrar? A temática abordada no texto. Normalmente é isso que a banca cobra. A temática abordada no texto é... Aí tá, como é que você vai descobrir a tese defendida neste texto? Você vai ler o texto e fazer a si mesmo a pergunta: o que o autor pensa sobre esse assunto? Quando você conseguir localizar isso de forma clara no texto, o que você acabou de encontrar? A tese defendida por ele. Para procurar os argumentos, qual é a terceira pergunta? Por que ele pensa assim? Por que ele pensa dessa forma? De onde ele tirou essa informação? Pronto, acabou de encontrar os argumentos. Então, qual é a tríade sagrada que sustenta o texto argumentativo? Temática, tese e argumentos. Você localizando estes 3, o restante serão as informações periféricas que não terão tanta importância assim na hora da prova. Aí a professora trouxe, perdão, a professora trouxe um texto para você, olha só, do Paulo Paniagua, né? O Desafio do Terrorismo Internacional, que foi extraído da Revista Brasileira de Inteligência, revista da ABIN, e que caiu numa prova para oficial de inteligência da prova da ABIN. Então, olha só, com o advento do século XXI, novas ameaças ganharam relevo no mosaico dos problemas que colocam em risco a segurança dos povos, a estabilidade dos países e a concentração de esforços em favor da paz mundial. O terrorismo internacional, devido a seu poder de infiltração em diferentes regiões e sua capacidade para gerar instabilidade na comunidade internacional, constitui uma das principais ameaças da atualidade. A expansão do terrorismo internacional na última década está diretamente relacionada ao crescimento de sua vertente islâmica, que por sua vez ampliou-se na esteira da disseminação de interpretações radicais do Islã, que se opõem a qualquer tipo de intervenção no universo dos valores muçulmanos e pregam o uso da violência, a guerra santa, a jihad, como forma de defender, expandir e manter a comunidade islâmica mundial. Primeira coisa, como é que eu sei que este texto é dissertativo? Porque ele contém ideias. Vamos fazer então a primeira pergunta. Qual é o assunto abordado neste texto? Terrorismo internacional. Então, a temática abordada é a do terrorismo internacional. Como é que eu vou localizar a tese? Me perguntando, mas o que o autor pensa sobre o terrorismo internacional? Observe que a tese dele está aqui, ó. O terrorismo internacional constitui uma das principais ameaças da atualidade. Perfeito, já encontrei a tese. Que argumentos ele vai utilizar para dar sustentação à sua tese? Neste caso, o autor didaticamente colocou de maneira sucinta as 2 ideias que ele vai utilizar para dar sustentação à tese dele, ou seja, os 2 argumentos. Qual é o primeiro? Devido a seu poder de infiltração em diferentes regiões. Primeiro argumento. Qual é o segundo argumento? Devido à sua capacidade para gerar instabilidade na comunidade internacional. Ou seja, como é que ele está estabelecendo a argumentação dele? Pela relação de causa e consequência. Pronto, já descobrimos que o texto é dissertativo argumentativo, no qual o autor tenta convencer o leitor de uma ideia. Agora vamos para o texto dissertativo expositivo.
Qual é o cuidado que você precisa tomar aqui? É que esse texto, justamente pelo seu teor meramente expositivo, pode ser facilmente confundido com uma narrativa. Tome muito cuidado. Então, como é que você sabe que este texto é dissertativo? Porque ele contém ideias. Por que você sabe que ele é expositivo? Porque o objetivo do autor é apenas informar o leitor, né? Então, olha só. Neste tipo de texto, o autor procura somente informar, explicar ou interpretar ideias, conceitos ou pontos de vista por meio de uma explanação imparcial que não conduza à polêmica e não tenha o propósito imediato de persuadir ou formar a opinião do leitor. Então, obviamente, esse texto tem finalidade meramente informativa. Olha só, quais são as características do texto expositivo? Como tem a finalidade de construir ou transmitir conhecimentos, deve ter o máximo de precisão e rigor nos conceitos e informações utilizados. Geralmente explica ou fundamenta as afirmações com base em informações objetivas, dados cientificamente comprovados. Tem predomínio da função referencial, já que visa dar informações sérias ao leitor, né? Ou seja, utiliza uma linguagem precisa, objetiva e impessoal, que obedece ao padrão culto da língua. Então, o que nós podemos falar sobre este texto? Que ele é informativo e é conceitual. Nele não se emitem opiniões. Aqui a professora vai te mostrar um exemplo, ó, também de prova. Um dos mais fortes argumentos contra qualquer espécie de racismo vem das recentes descobertas no campo da genética, que consolidaram no campo científico a ideia bastante conhecida atualmente de que todos os seres humanos existentes hoje em dia são originários de um mesmo grupo de hominídeos que viveram na África Ocidental há dezenas de milhares de anos. As pesquisas realizadas pelo geneticista Mark Feldman, professor da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, que comparou os códigos genéticos de 1.056 voluntários de 52 regiões do planeta, revelaram diferenças tão pequenas que a única conclusão possível é a de que toda a humanidade descende de uma população bem pequena. Essa população, por motivos ainda desconhecidos, migrou em direção ao norte, passando pelo Oriente Médio, povoando a Europa e a Ásia e, posteriormente, migrando dessa região para o continente americano e demais partes do mundo. O que você percebe neste texto? Que ele é quase confundido com um relato, só que o que ele faz aqui? A apresentação de uma ideia. Neste texto não se pretende defender pontos de vista, e sim dar informações. Portanto, este texto é dissertativo expositivo, que tem caráter informativo ou conceitual, que é bem diferente do outro em que o autor defendia o ponto de vista dele. Muito bem, agora o que nós vamos ver aqui? Os textos verbovisuais que tanto têm caído nessas provas, né? Por que eles são textos verbovisuais? Porque eles misturam a linguagem escrita e imagens. Olha só, o infográfico é um quadro informativo que mistura texto e ilustração com forte apelo visual para transmitir uma informação por meio de detalhes mais relevantes. Assim, o infográfico, em vez de contar a notícia, mostra como ela é. É uma modalidade usada corriqueiramente no design de jornais, com a função de mostrar como aconteceu determinado fato e quais são as suas consequências, ou de explicar por meio de ilustrações, diagramas e textos, fatos que o próprio texto não consegue detalhar com a mesma eficiência. É um texto que funciona como um grande atrativo para a leitura das matérias, tendo em vista que oferece uma noção mais rápida e clara dos sujeitos, do tempo e do espaço da notícia, facilitando o entendimento da informação. Vou pedir aqui a câmera para eu te falar sobre isso. Infográficos têm aparecido muito nas provas de concurso, por quê?
porque tem aparecido muito nos jornais e revistas de grande circulação. Qual é a forma que jornais e revistas de grande circulação encontraram de sobreviver num país de gente que gosta pouco de ler? Substituindo o texto escrito por imagens. Então, os infográficos são uma maneira mais fácil de explicar para o leitor assuntos que muitas vezes são complexos, né? Então, por isso eles estão caindo tanto nas provas. Vamos voltar para cá, que eu vou te mostrar o exemplo de um infográfico que caiu numa prova. Esse infográfico caiu numa prova de um tribunal aplicado pela banca CESP. Olha só, ele traz a maneira como o brasileiro vê a felicidade. E a banca cobrou a interpretação deste gráfico todinha, turma. Né? Então, isso é para vocês verem como é que esses textos são cobrados em prova. Agora, vamos ver aqui, ó, cartoon. O que é mesmo um cartoon? Termo oriundo do inglês, ó, cartoon. É um desenho humorístico, ou seja, é uma anedota gráfica, né, uma piada gráfica, que tem amplo espaço na imprensa escrita atual e retrata de maneira crítica temas que podem ser entendidos em qualquer parte do mundo por diferentes culturas e em diferentes épocas, ou seja, não se insere em um contexto específico. Por ser uma forma de manifestação caricatural, né, que às vezes até tende a ridicularizar, é uma modalidade que pode prescindir de textos de apoio, representando as ideias apenas pela expressão dos personagens no desenho. Observe que no cartoon os alvos são as pessoas comuns, diferentemente da charge, que trabalha com pessoas conhecidas na mídia, né? Políticos, artistas, às vezes. O cartoon, ele trabalha com pessoas comuns. Olha só o exemplo que eu tenho para você. A moça, ué, você não tem carro não? Aí ele responde, antipoluente, gatinha. Não é? Observe a crítica, né? A moça quer sair com um cara que tenha carro e ele ainda usa uma desculpa bem interessante, ó, antipoluente. O cara é totalmente ecológico, né? Ou seja, o cartoon, ele trabalha com assuntos da contemporaneidade que envolvem as pessoas comuns. Outra coisa, o cartoon, ele não faz críticas tão ácidas, tão contundentes quanto a charge. Aí agora vamos falar dela, olha só. Termo oriundo do francês charger, que significa carregar. Por isso que o humor da charge é mais carregado, mais pesado, mais contundente do que o do cartoon. Aí nós temos, é uma forma de manifestação caricatural que consiste em satirizar costumes ocorridos em um contexto, seja ele cultural, econômico e social, que é definido, que é específico, né? Então a charge, ela é datada, o cartoon não. Por isso, é necessário que o leitor e interlocutor tenha conhecimento desses fatores para entender o que provoca o humor, já que fora desse contexto, a charge perde sua força comunicativa. Na charge, os alvos são os personagens da vida pública, políticos, artistas ou mesmo coisas personificadas que têm algum relevo na mídia. Observe que naquele cartoon você tinha pessoas comuns. A moça queria um rapaz que tivesse carro, o rapaz andando de bicicleta. Esse tipo de humor é entendido por qualquer pessoa em qualquer lugar e em qualquer época. Já a charge não, como eu te falei, a charge, ela tende a ser datada. Olha só, utilizando-se da caricatura e da ridicularização de uma situação, a charge transforma a intenção artística em prática política, em uma forma de resistir aos acontecimentos, nem sempre objetivando o riso, embora muitas vezes o tenha como atrativo. Agora, olha a informação importante. O que diferencia basicamente a charge do cartoon é que o conteúdo desta é mais ácido, com uma crítica mais veemente, enquanto o daquele é mais ameno, mais cômico. E também a diferença de que a charge lida com personagens conhecidos e o cartoon lida com pessoas comuns. Esta charge foi cobrada na prova do Bacen, do Banco Central, e observe que interessante, um desenho estilizado do cavalo de Troia com uma tarja preta com o seguinte título, presente de grego. Observe que da barriga do cavalo caem os guerreiros gregos que foram massacrar os troianos.
Logo depois você tem um desenho também estilizado de um porquinho simbolizando um cofre e o título é Presente para Grego. Da barriga do porquinho caem os homens do FMI, simulando a ajuda financeira enviada pelo FMI à Grécia. Observe como a charge é datada, não é? Porque nós sabemos neste momento da penúria financeira em que se encontra a Grécia. Por isso a charge faz sentido. Não é? Já o cartoon trabalha com textos que não necessariamente estejam atrelados ao contexto. Muito bem, vamos falar do folder. Folder não cai com tanta frequência, mas é necessário que a gente veja. Olha só. Termo oriundo do inglês fold, que significa folha. É um folheto com uma dobra ou duas que visa dar informações ao público. É composto pela capa, que é a página principal, a mensagem interna e a última página, que costuma conter elementos como contatos e outras informações relevantes. Olha quais são os tipos de folders que existem. Promocional é usado para promover determinado produto, serviço ou área comercial. Institucional é usado no âmbito de uma instituição, muitas vezes circula somente dentro da empresa. Informativo é distribuído à população com o objetivo de anunciar ou promover determinado evento. O exemplo que você tem aqui é de um folder que caiu na prova do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, aplicada pela Fundação Carlos Chagas. Ela cobrou exatamente a interpretação deste folder, né, da ideia deste folder. Olha só que interessante. Fundação Carlos Chagas utilizou o folder. Agora falemos das tiras de quadrinhos que são uma delícia de ler, não é? Essa expressão é oriunda do inglês, as comic strips. E o que nós temos aí? Trata-se de uma série de vinhetas que se utilizam de códigos verbais com enunciados curtos e não verbais, que são os desenhos, com um conteúdo no qual predomina a crítica com humor a determinadas formas de comportamento, valores, sentimentos. As tirinhas são publicadas regularmente em jornais, revistas e mais recentemente nas páginas da internet, que são as chamadas webcomics, né? Vejamos aqui um exemplo de uma tirinha da Mafalda, uma delícia. As tirinhas mais conhecidas e que mais caem nas provas são a do Calvin, que tem verdadeiros embates com a professora, Dona Doroteia, e as tirinhas dessa menininha argentina de 5 anos, que é curiosa e politizada, que é a Mafalda. Olha a Mafalda conversando com a amiga Susanita. Para que você acha que estamos neste mundo, Susanita? Para dizer a verdade, não sei. Só lembro que a cegonha que me trouxe decolou de Orly, né, em Paris, às 17h22, hora de Paris. E claro, depois fizemos uma escala em Dakar, outra no Rio, onde trocaram uma pena que não estava boa e finalmente ela me deixou aqui. Mas não me lembrei de perguntar para que ela me trouxe. O mais interessante é você observar a cara da Mafalda olhando para a Susanita, né? Que a Mafalda é muito crítica, muito esperta. Olha a cara da Mafalda olhando para a Susanita. Isso aqui é uma delícia de aparecer em prova de concurso. Aí, muito bem, fechamos esta parte. Eu quero então a câmera para eu falar para você sobre isso. O que eu te falei? Que é bastante comum a cobrança dos textos verbo-visuais nas provas hoje, então é preciso que você fique atento. Eu te mostrei aqui os textos e num próximo bloco, nos exercícios, eu vou te mostrar de que forma as bancas exploram isso nas provas. Agora, é preciso que você saiba o seguinte: o olhar que nós temos para o texto pertencente ao discurso jornalístico, e aí no discurso jornalístico você vai encontrar dissertações, é um olhar completamente diferente do texto que nós precisamos, do olhar que nós precisamos desenvolver para o texto verbo-visual ou para o texto literário, né? O texto verbo-visual, ele tem uma linguagem meio enviesada, assim como o texto literário. Então você tem que desenvolver outro olhar. Mas de qualquer forma, o que fica marcado aqui para nós? É que para você entender qual é o tipo de texto que você tem diante de si, o tipo, você precisa olhar basicamente qual foi a intenção do autor ao escrever aquele texto. Nunca se atenha apenas à estrutura dele, porque se você se ativer à estrutura, muito provavelmente você será induzido pelo examinador a errar.
Então tome muito cuidado. Olha só, para nós fecharmos o bloco, o que está aqui decidido por nós? O que vai determinar a predominância de um tipo sobre os outros é a intenção do autor ao escrever aquele texto. Nunca olhe somente a forma de estruturá-lo, nunca olhe somente o aspecto físico dele, porque senão você será induzido a errar. Espero que tenham gostado. Nós nos encontramos no próximo bloco. Até mais.